E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo bacaninha, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha. Como é que está a vida de vocês aí, onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Acre, Rondônia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, fora do Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, nos Estados Unidos, brasileiros espalhados pelo mundo, né, pela Europa, pelo Oriente, né, se você estiver aí no mundo árabe, se o nosso sinal, se o nosso conteúdo chegar aí no mundo árabe, se chegar no Japão, se chegar na Coreia, onde tiver, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma, muito obrigado por você estar no Brasil, né, em cidades aí brasileiras, no Piauí, onde você estiver, muito obrigado por mesmo, por mais uma vez você está no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado, te agradecendo também, agradecendo a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre, ninguém vai a Deus se não for por Ele, é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, beleza? Tranquilo? Tranquilaço? Ó, tô te pedindo, né, no canal Paulo Dharma 1970, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, se inscreve, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, entra lá no meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, se você também quiser ajudar o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, se você quiser ajudar com qualquer, eu te agradeço desde já, tranquilo, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, passe esse vídeo adiante, passe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Ó, 10 segundos, vai passar a vinheta do canal aqui em 10 segundos, só o tempo de ali pegar uma água e voltar aqui para o canal Paulo Dharma, você não sai daí, porque a gente volta em 10 segundos depois da vinhetinha do canal, tranquilo? Beleza? Então não sai daí, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, seu comentário é sempre bem-vindo aqui, beleza? Então 10 segundos é o tempo de ir lá e voltar, valeu, tchau, tchau, obrigado! Olha eu aqui outra vez, beleza? Beleza? Beleza, rapaziada? O seguinte, tomar uma água, né? O seguinte, eu quero falar um pouquinho aqui de dois textos de um escritor fantástico britânico ou indiano, né? Na melhor das hipóteses, um britânico-indiano, porque ele nasceu em Bombay, na Índia, mas ele era britânico. Essas coisas, né? Nasceu em 1865, falecido em 1936, chamado Rudyard Kipling, um escritor que provavelmente, talvez vocês não conheçam, assim, de nome, mas você já ouviu falar, por exemplo, num personagem que ele criou chamado Mowgli, um menino lobo, que inclusive foi filmado pela Disney. Você está vendo aqui, né? Você está vendo aqui Mowgli, o menino lobo. Você já ouviu falar nisso, né? O menino que foi criado pelos lobos e foi justamente, saiu de um conto desse Rudyard Kipling, Joseph Rudyard Kipling, e ele escreveu esse livro, esse conto, que depois acabou virando dois livros, né? O livro da Jungle, o livro da selva, e também o novo livro da selva, o novo livro da Jungle. Esse aqui é um dos, né, que foi publicado no Brasil, esse aqui, ó. Tá vendo? Este material aqui, que você já ouviu falar no Mowgli, que tem desenho, tem filme pra caramba. Eu só nos meus streamings aí, eu vi uns 4 ou 5 filmes do Mowgli, o novo livro das selvas, eu nem vou citar, porque vai aqui longe o negócio. E também um conto lançado aí no final do século XIX, chamado O Homem que Queria Ser Rei, publicado aqui inclusive pela Clássicos Abril Coleções, essa edição aqui, ó, que eu tenho, essa edição aqui, publicado também, que virou filme em 1975, do John Huston, com o nosso queridíssimo Michael Caine e com outros atores como Sean Connery e outros. É um filme clássico de 1975, filme de aventuras, que se você não assistiu, vale muito a pena, um filme extraordinário, baseado exatamente neste texto aqui, O Homem que Queria Ser Rei, que eu estava há bastante tempo buscando, né, o livro, porque eu tinha assistido o filme, achei o filme maravilhoso, filme espetacular, e eu sabia que ele era do conto do Kipling, mas eu não encontrava ele por aí, no caso nas bibliotecas. Acabei topando, li o conto tem muito, o filme tem muito do conto, né? O John Huston, ele pegou justamente o melhor do texto, né? O melhor do texto, vai contar lá a história lá do P.J. Taliaferro Carnahan e o Daniel Dravot, que são dois picaretas na essência, né, parecidos com o Boulevard e Pécuchet,
Bouvard e Pécuchet do Flaubert, são bem naquela linha. Eles querem, esse Daniel Dravot, ele tem uma ideia junto com esse Pete Taliaferro, esse Carnahan, né, de ser rei lá no lugar, lá no Cafiristão, lá no Cafiristão. Então eles encontram um jornalista, que no filme seria o Kipling, mas tá bem descrito no conto. Sim, ele não se nomeia, né, mas no filme é nomeado como Kipling, Rudyard Kipling. Eles querem ser rei nesse tal desse Cafiristão, que segundo eles fica no canto acima à direita do Afeganistão, aqui uns 500 quilômetros de Peshawar, entendeu? The man who would be king, né? Então eles fazem um acordo com esse jornalista, nesse caso esse Kipling. Eles querem chegar nesse lugar, e aí depois de um tempo, depois de cerca de 2 anos, esse jornalista, esse Joseph Rudyard Kipling, recebe a visita de um sujeito, um mendigo, um cara todo ferrado, todo quebrado, todo lascado. Ele recebe a visita desse Carnahan. Esse Carnahan, ele não reconhece de início. Vai ter uma descrição aqui, o conto é curto, ele deve ter o quê? Umas 30 páginas no máximo. Ele está recebendo uma visita de um sujeito no seu escritório lá. Ele recebe essa visita e ele não sabe direito quem é, né? Ele olha assim, não reconhece. Mas aí o mendigo, né, chega assim: você me conhece sim? Você olha bem para ele e vai assim: Carnahan, exatamente. Aí ele vai contar como é que foi, né, esses 2 anos da saída dos dois. Aqui vai ter pelo menos umas 10 páginas contando como foi eles entraram nesse acordo. Eles entraram nesse acordo para justamente os dois chegarem nesse Cafiristão. Então ele vai contar a história. De como foi que eles chegaram nesse lugar. Eles são maçônicos, há um teor maçônico no conto, a corrente, a loja, tem todo esse desenvolvimento, né, que a história ela tem um fundo maçônico. A simbologia maçônica está por trás do conto, tem todo, se você reconhecer, né, tá ali nas entrelinhas. Aí eles vão chegar nesse local, eles vão chegar armados lá, vão tocar o terror nos cafiristonhenses, pode-se dizer. Eles vão ser tidos como deuses, né? Para mim, o melhor seria se eu dissesse assim: o homem que queria ser Deus, né? Rei é só um detalhe. E eles vão chegar nesse local, eles vão ser reconhecidos como deuses, né, por conta justamente das armas, da força que eles têm, de serem diferentes, né, serem brancos, terem aquela arma de fogo dando tiro para cima. E lá eles vão ser reconhecidos como deuses. E aquilo vai subir a cabeça justamente desse Daniel Dravot. Esse Daniel Dravot, ele vai começar a subir a cabeça, ele vai querer mais. Tem ouro, tesouro, tem de tudo, né? Tem de tudo para eles. Mas ele quer o seguinte: quer deixar uma descendência. Ele quer deixar uma descendência, e essa descendência ele quer casar com a mulher. Aí os que estão junto com ele tentam demovê-lo da ideia. Não é bom você ter uma mulher. Eles vão perceber que você não é um deus, que você é um homem. Ele, não, ele quer porque quer ter uma mulher. E o Daniel Dravot tenta convencê-lo, né? O Pécuchet lá do Bouvard e Pécuchet tenta demovê-lo da ideia, mas ele insiste com isso. E o que acontece? Eles fazem lá uma cerimônia lá para ele casar lá com uma mulher lá, uma bonita lá qualquer. E essa mulher, na hora que ele bota ela no colo, essa mulher morde a orelha dele e sai sangue da orelha dele. Aí os cafiristonhenses, pode-se dizer assim, percebem que ele de Deus não tem nada, porque ele começa a vazar sangue, né? Ele começa a vazar sangue, e aí eles são colocados para correr. Eles tentam chegar em alguns locais, mas já está avisado para todo lado, que eles não são deuses nada. E aí as populações lá ao redor desse reino que eles montaram, que eles criaram, acabam pegando justamente o Daniel Dravot, cortam a cabeça dele e jogam ele joga ele lá do local lá onde ele estava, lá no alto, lá como se fosse uma coisa de corda, uma ponte de cordas. Ele cai lá embaixo e morre. Ele morre. E o P.J. Carnahan, ele é obrigado a ficar lá com eles um tempo.
ele vai ser crucificado, vai acontecer um monte de tragédias com ele. E depois soltam ele, ele vai lá, acaba voltando pro local onde está lá o Kipling, e nessa toada traz a cabeça do Dravot, do Daniel Dravot, para ele, entendeu? Como eu contei, aí no final aqui ele vai até dizer assim, me dá só uma garrafa de uísque aí, que eu vou ali pro asilo, aí 2 dias depois ele morre. Entendeu? Ele 2 dias depois ele morre, acaba, e o Kipling, jornalista, fica assim, é uma crítica, obviamente, ao imperialismo britânico. O Kipling sabia fazer isso como ninguém, né? Justamente nós temos lá o Richard Burton, né? Nós temos as histórias, porque eles vão se travestir igual o Richard Burton, né? Eles vão fazer da mesma forma. Isso aqui tem vídeo no canal, tá, gente? Isso aqui é a narrativa do Caminhada pra Alma de Ná e Meca do Richard Burton. Isso aqui tem no canal, que eu contei. Que é justamente essa coisa do século XIX, do chamado imperialismo britânico, o poder britânico. O Império Britânico, a Inglaterra era o império. Era o império. E dominava tudo. Dominava todo o mundo conhecido no século XIX, principalmente, até meados de 1930, por aí. Até meados de 1930. Então ele vai justamente contar como é que era isso. Os homens brancos chegavam e tomavam, né? Chegavam no lugar e eram tidos como deuses. O Richard Burton vai contar como é que ele esteve lá no Islã, na Caaba, se passando muitas vezes por islâmico, coisa que valha, né? Então esses dois, esse P.J. Carnahan e esse Dravot, vão exatamente adentrar esse universo, vão ser tidos como deuses, e lá vai ter a tragédia, vai acontecer, né? É um conto extraordinário. O filme já é extraordinário, do John Huston. O filme já é extraordinário. O filme é pancada, gente. Pancada. Tá lá, né? Tá tudo ali. Tá todo o esquema ali contado como é que funcionava. E o outro texto dele é outra maravilha que você provavelmente conhece, que é o livro da Jangal, a história do Mowgli. Como eu contei, a história do Mowgli, o menino lobo, vai narrar exatamente como um indiano, né, um menino que se perdeu da família. Ele acaba sendo criado com lobos, ele vai virar uma espécie de Tarzan, né, que é uma referência. Vai virar uma espécie de Tarzan, que é uma referência grande a esse texto, né? Justamente o Kipling provavelmente foi uma das influências do Burroughs para criar o Tarzan. Ele vai contar exatamente, né, a história do menino que ele encontra o guarda florestal Gisborne. Esse Gisborne, ele tá lá, ele é um funcionário público lá na Índia, na cidade num buraco lá da Índia. Ele está lá, ele começa a perceber que tem um rapaz, um adolescente, né, que fica ali pelas árvores, de vez em quando chega ali e tal, dá uma conversa. Ele é bem dotado, né, pode dizer, corre, tem assim ele tem uma energia animalesca, né, pode dizer, uma energia animalesca. Não é aquela doçura do desenho Mowgli da Disney. Ele é bem incisivo nas coisas dele, né? Deixa eu pegar até um desenho aqui, ó. Vocês vão ver aqui. Ele é bem incisivo aqui, ó. Esse desenho aqui é da Mowgli e Baloo, ilustração de Jesse Wilcox Smith, 1863-1975, para a capa da revista Good, Rose Keeping, em outubro de 23, aqui, ó. Vendo? Ele é bem incisivo, só que ele tem um adversário nesse. Porque é o seguinte, o Kipling escreveu um conto. O conto fez muito sucesso, o conto do Mowgli fez muito sucesso. Então o que ele começou a escrever, como o próprio Burroughs fez com Tarzan, né? Ele começou a escrever vários contos que depois ele reuniu nesse livro chamado Livro da Jangal, ou Livro da Selva. Entendeu? E o negócio fez mais sucesso, ele acabou escrevendo o Livro da Selva 2, o segundo livro da selva. Quer dizer, ele era apenas um conto. Então esse conto que nós temos aqui é apenas o primeiro de uma série, né? O primeiro de uma série que vai contar as origens, vai contar como ele. Esse primeiro conto que ele escreveu, O Menino Lobo, é apenas um adendo à história do menino que aparece para esse guarda florestal Gisborne, que tem um copeiro maometano, Abdil Gafur, que faz de tudo para
trapaceia, né, de todas as formas, esse islâmico, ele trapaceia de todas as formas, tentando queimar esse Mowgli junto com o Gisborne, com esse Gisborne e um guarda florestal, e o chefe, né, um tal de Miller, alemão, né, o Saib Miller, entendeu? Esse é o primeiro conto, que é curtinho. Se ele tiver 10 páginas, 15 páginas, é muito curto, é muito curto. Depois ele vai ter o Avanço da Jangal, aí você vai ver vários contos, né, vários contos, o Avanço da Jangal, vai ter o Meu Senhor o Elefante, ele vai contar vários, os Cães Vermelhos, são várias. Esse aqui saiu pela Martin Claret, essa edição que eu tenho aqui pela Martin Claret, mas ela tem por aí, né, nesses outros livros, justamente eles pegam muito no Brasil, eles pegam muito o conto de abertura, né? O conto de abertura, mas essa edição aqui é a edição com todos. Provavelmente você vai encontrar também o segundo livro da Selva. Você vai encontrar o segundo livro da Selva. E o Mowgli vai acabar casando com a filha do copeiro. Do copeiro. Eles vão se apaixonar e eles vão acabar se casando. Eles vão acabar se casando para profunda decepção desse copeiro, que vai roubar o dinheiro. Ele vai roubar o dinheiro do guarda florestal. Aí o Mowgli vai atrás e pega ele, né? Pega ele, apresenta pro Gisborne, vai apresentar pro Gisborne. É um conto bem interessante, bem legal. Vale a pena, que, como eu disse, é referência para muita coisa. Inclusive para filmes, né, do Truffaut, né, o Garoto Selvagem, ó. Do Truffaut, Garoto Selvagem. Mas esse filme do Truffaut, ele é baseado num livro do Jean Itard, né? Jean Itard, que é esse livro aqui, esse filme, né? Esse filme, O Garoto Selvagem, do François Truffaut. Mas tem, obviamente, o Kipling por trás, né? Tem sempre o Kipling por trás, porque essas histórias de meninos que se perderam, crianças que se perderam na selva e foram criados por lobo, por leão, por elefante, sabe-se lá por quanto, isso é mais antigo que... E tem, assim, vários relatos, vários casos aí ao redor do mundo que sim, foge apenas... como é que é? A vida imita a arte, né? A vida imita a arte. Então nós temos esse movimento do mundo com relação a esses textos, a esses acontecimentos de crianças perdidas que viraram animais, viraram cachorro, por aí vai. Hoje tá diferente. Hoje as pessoas buscam para like, né, para ter like, virar animais, sair por aí andando em aeroporto vestido de cachorro. Mas nessa época aqui não, essa aí que era brabo. As pessoas eram encontradas no meio do mato, e tinha essa particularidade delas terem se adaptado ao ser humano, né, se adaptado, e dali ele acabava tendo características dos bichos que eles eram criados. Eu não posso esquecer, claro, que um personagem de quadrinho não foi criado na selva, mas ele virou o rei da selva, também baseado naquela ideia, né, o fantasma, baseado naquela ideia da supremacia do homem branco europeu, à época, né, que ele chegava e botava para lascar e ficava ali rei dos pigmeus, né, virava imperador dos pigmeus. É algo que nós, assim, tem o Coração das Trevas. Você tem o Coração das Trevas, que é a história justamente desse imperialismo, né, dessa questão, entre aspas, né, o imperialismo britânico, que nós vimos lá no Coração das Trevas, que é um livro extraordinário, que você tem aí, né? Tem aí vídeos, resenhas, vale a pena pra caramba ler, e outros textos que justamente buscaram trazer esse chamado imperialismo britânico, imperialismo norte-americano, imperialismo branco, né? Justamente nessas camadas mais abaixo aí desse mundo, né? Desse mundo. Vale a pena ler o Coração das Trevas, viu, gente? Vale a pena ler o Coração das Trevas. E tem outros textos também que contam exatamente desse momento do século XIX e meados do século XX, onde quem mandava era o Ocidente. Então eu tenho duas aqui, O Homem que Queria Ser Rei e o Livro da Jangal com Mowgli. Vale muito a pena. Só sobre o Kipling, o cara escreveu bastante, né? Ele é prêmio Nobel de Literatura, o primeiro prêmio Nobel de Literatura britânico, ganhou em 1907, e até hoje é um dos mais jovens. O Kipling
O Kipling mandava bem, ele era novo quando escreveu, quando ele ganhou o prêmio Nobel. Ele escreveu ainda livros para criança, né? O Kim, tem o Mandalay, Gungadin, de 1890. O cara era prolífico, morreu em 1936. O cara escreveu pra caramba. Eu tava aqui olhando aqui a lista de... Não termina. A lista de contos e livros do sujeito. Ele realmente celebrado, né? O Henry James diz que Kipling me impressiona pessoalmente como o mais completo homem de gênio, o que difere de inteligência refinada que eu jamais conheci. Entendeu? O cara era o monumento da literatura e sobreviveu vários dos materiais dele, né? Justamente desses dois principais aqui, o livro da Jangal e o Homem que Queria Ser Rei, que virou filme. Quer dizer, o cara era prolífico pra caramba. Entre outras distinções, né? Ele recebeu, diversas ocasiões, em outras distinções foi sondado em diversas ocasiões para receber a Laura de poeta britânico e um título de cavaleiro, as quais rejeitou. Ele rejeitou o título de cavaleiro do Império Britânico. Você vê que o cara, né? O cara tinha manha. Tornou-se conhecido nas palavras de George Orwell como um profeta do imperialismo britânico. Entendeu? Muitos viam preconceito e militarismo em suas obras. Eu li O Homem que Queria Ser Rei e li o livro da Jangal, li o Textos do Mowgli, entendeu? Aí fica a cargo de cada um, né? Observar exatamente esse tipo de situação ou não. Beleza, gente? Hoje eu falei um pouquinho do Homem que Queria Ser Rei e outras histórias, esse livro da Abril, dessa edição da Abril aqui, essa edição da Abril, e o livro da Jangal, que é a história do Mowgli, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, vale a pena você conhecer. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Isso tem filme, tem desenho e tem os textos também rodando por aí. Não é difícil de, assim, de certa forma, não é difícil de encontrar. Ou você encontra O Homem que Queria Ser Rei, ou você encontra o livro da Jangal. Quer dizer, numa biblioteca eu encontrei um, e em outra eu encontrei O Homem que Queria Ser Rei, né? Então, é nesse naipe. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe adiante esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Darwin 1970. Tranquilo? Beleza? Então semana que vem a gente volta. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima.